Se a gente perguntar aos comunicadores que estão na indústria da comunicação a quem ele responde nas empresas, alguns terão o orgulho merecido de dizer: eu respondo ao presidente. Mas ele sempre responde a alguém, né? E eu comecei a pensar, puxa, eu nunca conheci um comunicador que dissesse: o presidente responde a mim. Nossa, mas é muito pretensioso, né? Não é. Porque os conselhos de administração, eles são formados pelos donos do negócio, que têm alta sensibilidade com o negócio, altíssima. Eles são as peças-chave, naturalmente. Se tira, desmantela a empresa, é bom dizer. E financistas, essencialmente. Às vezes tem um pessoal do legal lá, jurídico. Mas não tem ninguém com uma sensibilidade de RH, por exemplo, ou uma sensibilidade de comunicação, uma sensibilidade instruída, treinada. Não é simplesmente uma intuição, assim, um bom contador de piada ou um bom contador de história. Não, você tem que ter treinamento para você ser um super RH ou um super comunicador. Então, o livro, a tese é: na indústria da comunicação, não existe espaço, nem os profissionais são formados para ocupar esse lugar. Para ocupar um lugar que está formulando as estratégias. Então, quando a gente fala comunicação estratégica, no amiúde da indústria, na verdade é uma estratégia de execução da comunicação, né? Você tem uma estratégia da empresa e você vai montar uma estratégia de comunicação para executar aquela estratégia de lá da empresa. Não sei se eu estou sendo claro. Isso. Mas você não influencia a estratégia da empresa. Você não diz para uma empresa de engenharia: eu acho que você não devia construir essa ponte nesse lugar. Vai construir nessa, porque esta ponte nesse lugar transmite uma imagem ruim. Já é impensável, é impensável. Como assim? Esse cara não entende nada de engenharia, né? Mas, por exemplo, eu conheço uma ponte no interior da Bahia que uma empresa de engenharia entregou para a prefeitura, que ligava a favela da cidade e a prefeitura. E o nome da ponte era Do Céu ao Inferno. É disso que eu estou falando, né? Talvez um comunicador dissesse: olha, é melhor construir a ponte aqui. A sua ponte só vai causar mais demérito ao seu problema que você tem, que deveria resolver, né? Ele deveria resolver o problema da favela. Mas, então, eu estou lhes dando um exemplo mais duro possível de pensar: nossa, mas como a comunicação vai influenciar? Eu acho que existem empresas, uma coleção infindável de empresas em que esse espírito comunicativo está na formulação da estratégia da empresa. Sendo mais claro, do que se trata a comunicação essencialmente? Se trata de entender bem para quem você está oferecendo um valor. É disso que se trata, essencialmente, comunicação. Você vai lidar com uma pessoa. Poxa, se você falar de um jeito inadequado, ela não vai lhe entender ou vai até se ofender. Saber com quem está falando, é mais ou menos isso. Então, essencialmente, a comunicação cuida disso. As empresas que têm essa formulação intuitiva, porque alguém tem essa sensibilidade aguçada, seja de RH ou de comunicação ou de outros pilares que não fazem parte tradicionalmente do conselho, ela vai ter uma vantagem competitiva. A tese do livro é essa, não sei se eu tornei ela clara. Você acha que as empresas, né, a tua avaliação a respeito do mercado, assim, elas estão entendendo esse papel de comunicação? Você acha que ainda existe uma certa distância, né? E comunicação seria só uma tradução do que a empresa quer? A maioria esmagadora das organizações, pelo que eu observo, assim, de uma forma muito humilde, quem sou eu, né? Mas a comunicação é um dispositivo de acionamento de publicidade ou de comunicados ou informes para os seus públicos, seja interno ou externo. É isso que eu vejo. Tanto reconheço isso, por exemplo, nas equipes de comunicação que eu conheço, elas estão ali executando tarefas muito bem definidas que vêm de cima. Olha, a gente vai lançar um condomínio novo, prepara a comunicação disso aí, o cara prepara a comunicação. Veja, isso tem que ser feito, alguém tem que fazer isso. Mas seria o ideal em que isso já viesse com um alinhamento da estratégia da organização, de forma... O exemplo disso é um iPad ou um iPhone, que revolucionou o mundo, né? Porque o iPhone consolida várias tecnologias que não foram construídas por ninguém sozinho. São centenas de contribuições, né? A tela foi inventada em um lugar, a ideia do toque em tela rígida foi em outro, e aquilo ali... Mas a intuição do aparelho, do dispositivo, é
pura comunicação. Se você der para uma criança, todo mundo fala isso, né? Se você der para uma criança de 2 anos, ela entende, e depois se você bota uma revista, ela vai querer fazer a mesma coisa com a revista. É tão intuitivo, ele é tão fundamentado numa sensibilidade comunicativa que ele torna quase que natural algo que é completamente um artifício que não existia na natureza, não vai existir nunca na natureza. Não é fácil explicar isso, assim, mas meu sonho é que tenha alguém com alta sensibilidade de RH no conselho. Eu acho que as empresas seriam diferentes. Só para concluir, eu acho que é por isso que tem tanto desajuste, né? Quer dizer, as equipes de comunicação tentando explicar que a empresa é sustentável quando ela essencialmente não é sustentável. Ou dizer que a empresa ela é inclusiva quando ela essencialmente não é inclusiva. Isso tem que vir da alta estratégia da organização. Repito, não é que ela vai mudar, deixar de fazer gasolina, não é isso. Mas ela vai fazer gasolina já com um princípio, com outras sensibilidades incluídas. Eu sei que é um sonho, mas alguém tem que apontar para isso. Dizer, olha, é preciso ter isso. Mas tem uma luz aí no fim do túnel, quando a gente considera, por exemplo, as metodologias de criação de empresa, né? Onde se discute valor, influência em cadeia, né? Essas empresas que estão sendo criadas agora com grandes investidores, assim, você acha que existe aí uma luz no fim do túnel? Nossa, repito, a história ensina... As grandes organizações tiveram isso em algum lugar, né? Você imagina, Henry Ford, né? Que ficou na moda falar mal desses caras do passado, porque eles eram aquilo, era o tempo, né? O Henry Ford, eu vou ser irônico, assim, brincalhão, né? Você fez pouca coisa, né? Ele só empoderou a classe média, né? Porque deu a classe média do mundo inteiro depois, né? Primeiro das cidades principais dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos inteiro, depois do mundo, o poder de se deslocar com autonomia. Isso era uma coisa só para multimilionários, né? Que tinham carruagens e coisas desse tipo, né? Quer dizer, e ele tinha visão perfeita disso. Ele sabia o que ele queria, né? Por que tem aquela piada do Ford ter preto de qualquer cor, desde que seja preto? Porque ele queria diminuir o custo, ele queria que produtividade, todas as pessoas tivessem carro. Quer dizer, é um negócio de uma percepção do que era o novo mundo que se descortinava no país dele extraordinária. Uma pessoa dessa não vive só no registro da linha de montagem, né? Como alguns querem crer. Esse cara vive no andar de cima, né? A comunicação aí, ela vai muito além do fato do automóvel preto. Ela traz todo um porquê, né? Exatamente. Que é o que você está falando. O objeto é comunicativo, é isso que eu quero dizer. O objeto em si, o produto que a empresa ali entrega, já comunica ele é algo, inclusivo, né? Diversivo, comunicativo. É um sonho. Mas a gente tem que trazer esses drives para a mesa e não ficar apenas... Porque, do contrário, nós nunca sairemos dessa cilada. Porque se as estratégias forem definidas com essa ideia... Não. É isso aqui e a empresa executa, ela sempre ficará presa num ciclo que limita aos repertórios mais, digamos assim, mais óbvios de um negócio, que é ganhar dinheiro, gerar lucro. E é claro que tem que ganhar dinheiro, gerar lucro, senão desaparece. Mas os negócios que vão além e que conseguem... O Jeff Bezos diz isso, né? Entre ficar ligado nos resultados e oferecer mais valor para o cliente, eu sempre escolho oferecer mais valor para o cliente. Bom, ele, em 20, 30 anos, construiu a maior empresa do mundo, do zero. A gente tem que ouvir um cara desse, você gosta ou não, né? Dizer, peraí, deixa eu ver direito o que esses caras estão falando aí, né? Então são eles que estão dizendo, não sou eu, né?